Boa noite, boa noite. Estamos aqui começando a nossa live e hoje eu coloquei um desafio aqui para mim. Eu estou hoje transmitindo tanto aqui pelo Instagram quanto também aqui no YouTube. É a minha primeira transmissão no YouTube, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos que estão chegando. Next Tecnologia, Dom Express, Júnia Miguel, Vilma Pinheiro, Núbia Freitas, nossa convidada da noite, está aqui já conosco. Que prazer! Thaís, Estúdio Sérgio, Sofia, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vocês vão me desculpar que eu vou ficar de cá e vou ficar de cá, mas o foco aqui hoje é no Instagram até eu aprender a me desenvolver, né? Aqui e pegar o jeito do YouTube, certo, pessoal? Então, se eu cometer algum erro aí, vocês, por favor, me socorrem, tá bom? Pessoal, vamos lá? Vamos falar do que interessa hoje. Eu tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção do quanto eu estou, assim, empolgadérrima. Eu estou felizona demais da conta de estar aqui. Oi, Angelinha, bem-vinda. Simara, tudo bom? Pessoal da FIENG aqui com a gente, né? Do nosso Núcleo de Recursos Humanos. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia dos profissionais de recursos humanos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho da importância, né, do RH dentro das empresas. Roberta Gestal, seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui. Angelinha, a Dinha Vilela, Manjericão Gourmet, sejam muito bem-vindos. Gente, hoje eu tenho para falar uma coisa muito importante para vocês. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, vocês não têm noção da minha alegria de trazer essa pessoa para conversar com a gente hoje. Então fica coladinha aqui comigo, eu quero pedir um grande favor para vocês. Vocês que conhecem donos de pequenos negócios, de pequenas empresas, médias empresas, profissionais de RH que estão aí dentro das grandes empresas, das grandes corporações, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo e encaminha para essas pessoas, convida essas pessoas, vamos encher essa live de gente, porque, gente, essa profissional que está aqui hoje, vocês não têm noção do tanto que essa mulher vai contribuir com a gente hoje. E é por isso que eu tô assim, toda empolgada, toda felizona, né? Porque quando eu fiz o convite e ela disse sim, ela falou, vai ser uma alegria estar com vocês, meu coração assim explodiu de felicidade, porque já era um desejo muito grande meu trazê-la para conversar com vocês, né? Para a gente falar sobre recursos humanos, relações humanas nas corporações. Então eu vou apresentar a minha convidada de hoje, que é a Núbia Freitas. Gente, a Núbia, ela é administradora e especializada em gestão de pessoas pela FGV. Como gestora de RH, ela tem uma vasta experiência que vai contar muita coisa boa aqui pra gente, né? E ela também atua como consultora de recursos humanos, né? Trazendo todo esse know-how, toda essa bagagem corporativa que ela tem, né? Para ajudar os clientes que ela atende hoje. A Núbia também ela também é coach, né? E ela trabalha com carreira, enfim. Então vocês vão conhecer uma pessoa incrível. Vocês vão conhecer uma pessoa assim, sabe? Quando a gente faz aquela pergunta, quem é que te inspira? A Núbia é uma profissional que muito me inspira e eu tô muito feliz de trazê-la para conversar aqui com vocês hoje. Ela já tá aí, já vou chamá-la. Boa noite, Linhas Mágicas, a Nath, Renato, João, Ana Carol, Carlos, Doida Bikes, Cristiano Borges. Gente, muito bem-vindo todos vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para adicionar a Núbia. Vamos ver aqui se vai dar. Aguardando a Núbia aceitar o nosso convite. Já estamos aguardando a presença dela. E aqui no YouTube, gente, eu tô conhecendo hoje, foi a minha primeira live, viu? Então, participa aqui com a gente. Núbia querida! Gente, eu tô feliz demais, não tem noção. Muito bem-vinda, boa noite.
Boa noite, Viviane, e a todos, né? Nossa, a sua apresentação dispensa comentários, né, Viviane? Muito obrigada mesmo pelas palavras. E assim, nós somos companheiras de longas datas, né? Então, o meu apreço por você é recíproco também, e eu adoro você, e sabe quanto que eu te admiro como profissional também. Mas muito obrigada pelo convite, né? E pela participação de todos aqui conosco hoje. Ah, muito bom mesmo ter você aqui. Núbia, em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns, viu, pelo Dia dos Recursos Humanos, né, dos profissionais de RH. Queria dar os parabéns a todos os profissionais de RH que estão acompanhando a gente, né, que vão assistir essas lives depois, né, essa live, e desejar para vocês, assim, todo sucesso do mundo, né? Então, eu estou aí num pedacinho, com um pezinho aí dentro do RH, sou parceira de vocês, né? E admiro muito o trabalho. Gente, eu queria contar uma curiosidade minha, viu, Núbia? Porque eu vou te dar a palavra e aí, minha filha, eu sei que você vai dominar tudo aqui. Mas eu queria Fique à contar. vontade. Eu não sei nem se você sabe dessa história, Núbia, mas assim, eu sou formada em tecnologia da informação, né? E Sim. na faculdade, quando tinha disciplina de RH, era até a Daniela, a professora Daniela, né? Que ministrava a disciplina. Eu ficava assim, apaixonada, eu ficava vibrando, eu achava aquilo o máximo. Né? Então, assim, desde aquela época, os meus olhos já eram voltados para isso, né? E sempre que eu olhava especializações e tudo, eu ficava com muita vontade de fazer tudo que tivesse a ver com psicologia organizacional, pedagogia organizacional, tudo que estava em torno ali, tangendo o comportamento e as relações humanas, né? Então, finalmente eu fiz a minha transição de carreira, hoje eu estou muito feliz e Uhum. tenho a alegria e o prazer de me relacionar e conhecer pessoas incríveis, igual a Núbia que está aqui hoje com a gente, né? Gente, antes de eu E passar a bola para a Núbia, que ela vai começar a falar agora um pouquinho, que eu vou segurar a minha ansiedade aqui, né? E eu quero pedir para vocês pegarem esse aviãozinho aí e convidar as pessoas de RH, convidar os empresários que vocês conhecem, os donos de pequenos negócios. Essa mulher tem uma experiência, gente, e a gente precisa muito disseminar essa importância do RH que ela vai falar aqui hoje e ensinar como é que os empresários podem se beneficiar disso. Tá bom? Então, a gente está aí vivendo vários desafios. Nesse momento, a forma de você ajudar esse país é pegar essa live aqui, encaminhar e convidar o máximo de pessoas que vocês puderem para participar aqui com a gente desse bate-papo, tá bom? Núbia, é com você, ótimo. minha querida. Fala um pouquinho, né, de você, da sua experiência, né, com RH, como é que você entrou nesse mundo de RH? Conta um pouquinho para a gente conhecer a sua história. Então, Viviane, eu acho que eu tive a mesma paixão pelo RH, né? Foi com a nossa professora, e que no qual hoje é minha parceira, tenho muito orgulho, né? Nós utilizamos lá o espaço dela, o Pork, né, da Agrega. Então, quando fui fazer o curso de administração, que a Daniela nos apresentou a disciplina, isso para mim foi um encantamento também, né? E aí Sim. casou com uma oportunidade que eu tive na época, foi onde eu, logo depois que eu terminei minha graduação, eu já fiz a minha primeira pós. E já comecei a trabalhar. Então, na área, né? E aí tive a oportunidade, depois de trabalhar, porque minha graduação é em administração. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar como administradora de empresa, mas Uhum. sempre com aquele paixão, aquele amor, né, na área de recursos humanos. Ah, E aí depois eu voltei a trabalhar com empresas como gestora de RH, e foi onde eu pude desenvolver mais ainda. E o ano passado eu fiz mais uma pós-graduação na área de gestão de pessoas para aperfeiçoar mais ainda, né? Então, com experiência de recursos humanos, eu tenho mais de 15 anos, né? E agora atuando como consultora particular e coaching. Então, assim, para mim é uma paixão, no qual, assim, eu sou muito agradecida a você por ter me convidado para participar dessa live de hoje, para a gente falar para esses profissionais aí que hoje, né, é o dia deles, profissionais de RH, que são as pessoas que realmente motivam, né, são os responsáveis por motivar, cuidar, tanto da qualidade, né, de vida dos colaboradores na empresa, quanto para a vida toda. E, assim, para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje levantando essa bandeira na qual eu sou muito apaixonada. Até engraçado, Viviane, que até mesmo empresas, né, na qual eu atuo hoje como consultoria, que não tem uma estrutura física mesmo,
gestão de Uhum. pessoas, a gente carrega essa grande preocupação, né, de como que os Sim. colaboradores estão sendo tratados, como melhorar o Sim. processo, né? Até mesmo os processos de recrutamento e seleção, eu acho que tem que ser de uma forma mais humanizada, né? É. Humanizada e estruturada. E o profissional de RH, ele cuida disso com tanto carinho, né? Exatamente. Ainda mais assim, com o know-how todo que você tem, né? E com esse olhar clínico e cuidadoso que você tem, não só com as pessoas, né? Mas também com os negócios, porque às vezes as pessoas, os empresários que são mais céticos, né? Que não conhecem bem a realidade do que é recursos humanos, ele pensa assim, não, RH vai proteger o funcionário. Né? E ele acaba entendendo que ter uma pessoa, investir em recursos humanos, para ele, né, não é tão vantajoso assim. Ele fica com receio, né, de trazer alguém que vai defender demais o colaborador e vai defender de menos a empresa. Fala um pouquinho disso para a gente. Você tem essa percepção também? Sim, o RH, para algumas empresas, para alguns gestores, ele é visto como despesa, né? Somente despesa. Né? Então, às vezes, o RH se esforça para fazer alguma ação que vai trabalhar a motivação do colaborador, a qualidade de vida no trabalho, e é sempre visto como uma despesa. Então, isso depende muito de gestão, né? De como também o RH entrega essas ações, né? E como o RH apresenta indicador para o gestor, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. O RH, ele tem que sair daquela situação, daquela caixinha ali, onde entrega somente indicador de absenteísmo, turnover, né? Horas falta, sabe? Tem que sair dessa caixinha e prestar atenção no planejamento estratégico da empresa, né? E perceber quais indicadores que eu consigo apresentar para o meu gestor que vai fazer diferença para a organização e dar visibilidade para o meu trabalho, né? Então, isso é Exatamente. muito importante. Sim, e isso acaba resultando não só na qualidade das relações, né, do trabalho do colaborador e tudo, mas impacta também no resultado do negócio, né? A gente consegue trazer resultados palpáveis, tangíveis, para que ele entenda e perceba o tanto que é importante investir nisso, né, Núbia? Tanto que ele é importante porque, assim, eu vejo hoje, Viviane, muitos profissionais de RH executando tarefas de processos de departamento pessoal, né? E ali ele Uhum. fica sufocado, que é uma rotina, assim, também muito trabalhosa, né? Eu já Exato. exerci essa função dentro de empresas, então eu sei e valorizo muito isso. Mas a função de departamento pessoal, ela é processo, né? E a função de recursos humanos, ela vai muito além disso. Então, ela Uhum. trabalha com a estratégia mesmo da empresa, né? Como que eu posso contribuir tendo na minha mente bem estruturado a filosofia da empresa, a ideologia da empresa, qual é a sua missão, quais são a visão, quais são os seus valores e qual que é o Sim. planejamento estratégico. Agora que esse momento aí que todas as empresas estão vivendo, né? Eu percebo aí como as pessoas estão, as empresas, os gestores estão tendo que se virar e aí o planejamento estratégico de 2020 foi para o saco, né? Acabou, não existe mais. Então eles tiveram que se reestruturar e eu percebo quanto que as empresas que não têm um RH, né? Quanto que o gestor sente falta. Ele pode até não reconhecer, mas eu fico imaginando, pô, se tivesse um profissional de RH aqui, isso ia estar mais amenizado, isso ia estar mais estruturado, E a né? gente, vamos contar aqui para o pessoal, né, que a gente faz parte de um grupo de negócios onde a gente tem relacionamento com empresários de todos os segmentos, né, e de todos os portes ali. Então, a gente estava conversando sobre isso, né, e foi até bastante inspirador nosso papo, né, Núbia, porque eu falei assim, gente, eu já queria trazer a Núbia antes, eu já tinha falado isso para ela, né, alguns meses atrás. E nessa conversa, a gente entrou num bate-papo tão gostoso, né, sobre o nosso trabalho, como é que a gente contribui para as organizações, né, como é que a gente ajuda esses empresários, né, inclusive trazendo soluções para a superação desse momento desafiador, né. E aí foi onde a gente se animou, né, e eu falei, tá vendo, Núbia, isso dá um baita de uma live
tem que levar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque muitas vezes, Nube, eu vejo que as pessoas não investem, às vezes, até no próprio coach, no meu caso, ou às vezes na contratação de uma consultoria de RH, porque não consegue enxergar o que esse profissional de fato faz de diferença no meu negócio. Eu estou num momento desafiador de crise, eu não consigo ter tantos recursos disponíveis para investir, mas quando ele consegue ver que investindo num profissional de RH, ele consegue otimizar a dinâmica dos processos dele, das interações. A gente estava falando muito, né, de colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Lugar Então, certo. fala um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você tem uma experiência muito bacana com isso, né? De estar ajudando os clientes nesse momento. Eu acho que assim, a grande responsabilidade de quem vai estar buscando profissionais, né, para alocar dentro das empresas, Viviane, um grande desafio também é saber identificar os valores daquela pessoa, eles estão em conjunto com os valores daquela empresa, né, com o DNA daquela empresa, porque senão eles vão andar na contramão. E aí, tanto eu, enquanto gestora de RH, como consultora também, eu levo isso muito a sério. Porque, por exemplo, eu chego em empresa, quando eles me pedem para contratar pessoas, eu não quero saber só a função que ele vai desempenhar, qual que é a nomenclatura, né, do cargo. Não, eu quero saber, tá, mas você já tem tudo descrito, a descrição de função, passo a passo, o que aquela pessoa vai executar, quais são as atividades dela, diária, semanal, mensal. E às vezes as empresas não têm nem isso. Não. Né? E aí chega um colaborador, por mais que a gente às vezes se esforça para contratar uma pessoa, né, que você falou, uau, bom que eu encontrei essa pessoa, você aloca ela naquela empresa, e em curto prazo ela está desmotivada. Por quê? Exatamente. Porque a empresa não tem preparo para recebê-la. Né? Exatamente. Então, eu como consultora de RH e como gestora, a minha maior preocupação é essa. O que essa pessoa vai desempenhar? Né? No primeiro dia, quem é que vai instruí-la? Como é que vai ser esse caminho? Né? Eu estou dando consultoria agora recente para uma empresa, no qual ela me reclamou que a rotatividade dela estava muito alta no departamento, no certo departamento da empresa. Então, ela me contratou para eu poder contratar essas pessoas. E aí eu falei, não, mas só contratar, serão mais pessoas que vão entrar e sair. Vamos entender, então, né? Qual que é esse gap? O que está acontecendo? E aí, com a consultoria, eu pude perceber que ela não tinha tempo para desenvolver as pessoas, para treinar as pessoas, né? E cobrava o que ela não tinha ensinado. Mas não era nem por maldade, era por falta de tempo, né? Sim. E aí, o primeiro passo que a gente fez foi estruturar um manual de atendimento para aquelas pessoas que chegassem, independente dela estar ou não na empresa, as pessoas vão pegar aquele manual, né? E vão se capacitar através dele. E a gente estruturou uma metodologia de feedback para que ela pudesse também estar acompanhando aquele colaborador. Então, a preocupação não era só contratar, ir lá, contratar e ganhar o dinheiro, né? E pronto, está aqui o meu. O problema ia continuar mesmo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o profissional de RH, aquele que leva realmente a profissão a sério, ele tem que saber discernir isso, né? E ter essa responsabilidade. Não só, me suprir o meu financeiro, mas ter responsabilidade com aquele ser humano que você está, né? Você está tirando de um emprego, às vezes, né? Para entrar numa outra empresa que não é tão promissora para ele por falta de estrutura. Mexer com as expectativas. Eu carrego isso comigo. Né? Você mexe com as expectativas das pessoas que você está contratando. Até teve um caso muito interessante, né? O pessoal está comentando aí. Já vou ler o comentário de vocês, tá? Mas nós tivemos uma situação muito interessante de uma pessoa que me pediu suporte, né? Para conseguir chegar numa determinada empresa. E eu troquei essa figurinha com a Núbia, né? E aí a gente estava falando tanto que é importante quando uma pessoa, às vezes a gente não tem um currículo ideal, porque às vezes é difícil você achar no mercado um profissional que tem todas aquelas competências exatas, específicas ali. Então, você traz uma pessoa que ela tem tanta paixão pela empresa, tanta vontade de trabalhar, né, de se doar por aquela empresa, que isso acaba sendo muito valoroso para a gente, né? Para vocês que estão contratando, você sabe que ali tem uma grande chance de ter um casamento positivo, né? De um casamento feliz, né?
Exatamente. E foi muito legal assim, tocar nesse assunto, Viviane, que hoje eu fiz uma entrevista com uma pessoa. E aí, eu gosto muito de perguntar o que deixou, as últimas empresas que ela trabalhou, o que ela traz com ela, né? E essa pessoa no qual foi escolhida, inclusive, para a vaga, ela colocou um propósito em cada empresa que ela trabalhou, né? E não foram Legal. empresas, assim, fantásticas, mas ela soube entender, soube captar. Então, uma dica que eu dou para as pessoas, às vezes, que estão buscando emprego é isso, né? Toda empresa tem problema, né? Vamos Claro. partir desse princípio, porque nós também, como seres humanos, também nós não somos perfeitos. Mas o que Sim. você leva de bom daquela empresa que você deixou ali? E o profissional de RH, ele tem muita participação nisso, né, Viviane? Porque é a gente que mexe com toda a trajetória do colaborador ali dentro daquela empresa. Então, eu Sim. falo que eu tive a oportunidade de ministrar aulas também, e eu falo que o colaborador ele tem que ser muito respeitado desde o início até o final. Então, no Uhum. mesmo sorriso que você teve para contratar um colaborador, mesmo respeito que você teve, ele tem que ser tratado com muito respeito também no momento do desligamento. Porque, às vezes, tem colaborador que é desligado, hoje eu sei, por WhatsApp, por telefone, por correspondência, né? E cadê o olho no olho? Né? Exato. Então, eu acho que esse respeito ele é fundamental para que aquele colaborador, ao sair da sua empresa, ele saia falando, poxa, teve teve um ciclo, começo, meio e fim, né? E esse é o meu fim, tá tudo certo. Mas que ele não saia com esse rancor. Porque às vezes o rancor ele começa ali no momento do desligamento, que ele não teve atenção devida. É. E assim, é muito legal você falar disso, porque assim, eu falo muito para as pessoas, saiam com as portas abertas, mesmo que você tomou a decisão, né, que teve que romper, né, essa ligação e que na maior parte das vezes ela tá ligada ali às emoções, né? Então, geralmente, alguma coisa acontece e mexe no emocional das pessoas, elas saem dali desse processo, às vezes feridas, né? Às vezes decepcionadas, às vezes sem entender o que está acontecendo, né? Exato. Mas eu falo assim, eu consegui construir isso. Por onde eu passei, eu consegui deixar as portas abertas, né? Então, assim, eu não me arrependo hora nenhuma disso, de ter feito isso. E para mim me dá uma satisfação muito grande eu deixar uma multinacional e depois receber um convite, falar assim, você pode apresentar uma proposta do seu trabalho para a gente? Então, assim, gente, sabe, são coisas que a gente precisa aprender a cuidar Uhum. nessa trajetória e que as pessoas precisam entender que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje, essa empresa que cuidou bem de você, ela vai deixar uma história bonita, um aprendizado na sua carreira, né? Vai te abrir portas, quem sabe. E aí, quando você tá com essas emoções aí bem atrapalhadas, né? Se você tem uma pessoa que cuida de tudo isso para impedir que a pessoa saia falando mal da sua empresa, né, que ela dissemine inverdade sobre a sua empresa, né, e de repente isso pode atrapalhar até na retenção, que cria assim Uhum. uma fama de que aquela empresa não é legal para o colaborador. Né? E aí já fica assim, eu tenho uma coach de RH que ela tem muita dificuldade, né, de selecionar pessoas. E aí eu fico pensando, o que será? Tem toda uma cultura ali que dificulta isso, né? Mas assim, o que acontece? Por que as pessoas têm dificuldade de se candidatar para os processos dessa empresa? Então, se você for olhar para um contexto muito local, tem grande chance de você descobrir o que é. Né? Então, quando você olha para a cultura e vê que essas relações elas são cuidadas, todos ganham, né? O colaborador ganha, a empresa ganha, todo mundo sai ganhando, né, Núbia? Com certeza, Viviane. E você, como você trabalha muito com líderes, né? Que é a sua maior bandeira, e no qual você faz com muito exímio, assim, poxa, eu te recomendo muito para as pessoas. Eu adoro o seu trabalho, a forma como você trata isso, né? Com muito cuidado e respeito. E eu falo que a responsabilidade de perpetuar a cultura da empresa não é só do RH, não é só do gestor, né? São de todos os líderes da empresa. Então, às vezes, a empresa ela fica mal afamada, né, numa comunidade por conta de gestores, né, de líderes despreparados para lidar Uhum. com essa gestão. Então, não adianta também só o RH sozinho, ele não vai conseguir nada, né?
Ele tem que ter um conjunto, ele tem que ter essa liderança junto com ele, então, estarem juntos no mesmo propósito, né? Exatamente. Porque o que você falou, isso é muito sério. Às vezes, o colaborador que sai zangado com a empresa, né, insatisfeito, ele sai falando isso para todo mundo em qualquer lugar, né? E aquilo ele já vai, de certa forma, te criando algum problema para você contratar boas pessoas. Porque se isso começa a perpetuar, aí você tem que, né, ter um olhar diferenciado para isso, porque algum problema tem realmente. Exatamente. E assim, quando você tem um profissional especialista para cuidar disso, né, a chance de você descobrir isso fica muito mais. Aumenta, né, a chance de você descobrir quais são os problemas reais, né? Exatamente, porque o RH, ele é muito um termômetro, né? Ele consegue perceber isso. Porque ele é o elo de ligação entre os colaboradores, né, e a gestão. Então, ele consegue perceber isso. Então, isso a falta que um profissional de RH faz para as empresas é enorme, né? Coisa que a gente, enquanto consultoria, a gente tenta suprir de alguma forma. Mas, assim, a gente terminou aquele trabalho, aquele projeto, né? Ok. A gente vai embora e vai atuar em outras frentes de trabalho. Então, assim, eu acho que para medir esse clima, né, da empresa, o profissional, se o gestor da empresa, se ele não tem esse feeling, o profissional de RH está preparado para isso, né? Exatamente. Gente, vou fazer uma pausa aqui na fala com a Núbia. Núbia, nós já vamos voltar a conversar. Eu quero pedir para vocês encaminharem essa live, convidar as pessoas para estar aqui com a gente, participando desse bate-papo. E, Núbia, a gente está recebendo aqui, nós temos vários profissionais, né, lá do nosso grupo de recursos humanos, e as pessoas estão interagindo bastante aqui. E, ó, vou ler alguns comentários para você, viu? Ó, parabéns pela iniciativa. Está ótimo para o entendimento do ser gestor de RH. Opa, peraí que fiz alguma coisa aqui errada, peraí. Vamos lá, parabéns pela iniciativa. Gente do céu, se eu cair, vocês voltam comigo, hein? Peraí. Eu tô tentando subir aqui, ó, para ler. O pessoal está assinando, mandando boa noite. RH inspirador, Núbia realiza com maestria. Gente, essa mulher, eu vou te falar, ela é poderosa. Eu vou contar um marco da trajetória delas para vocês. Isso é trabalhar com propósito, a Letícia está falando. A Meire está falando, gestão de pessoas vai muito além de processos seletivos. A Rosinei está aqui com a gente, muito show. O Rodrigo Cassiano está dando joinha dele aqui pra gente. Parabéns pela live, top. Enxergar e aproveitar o talento de cada um. Isso é percepção, né? E isso não é todo mundo que tem dom para fazer isso, não, né, gente? Tem que ter um talento muito especial, um olhar muito especial, muito humanizado, né? A Gabriela está falando aqui, ótimas reflexões, Núbia. A Angelinha, motivar e instruir são importantíssimos para o desenvolvimento dos colaboradores. Verdade pura, né? Núbia tem uma fala, né? Que ela fala assim, se você não desenvolve, como é que é, Núbia? O problema de não desenvolver, o problema é se a pessoa ficar e você não desenvolve, né? Isso, a frase é mais ou menos assim, e se a gente treinar os colaboradores e eles forem embora? Ok, mas e se você não treinar e eles ficarem? Né? Então o problema vai ser maior ainda. Então vamos desenvolver pessoas, porque eu acredito muito que somente com desenvolvimento que tem crescimento para as empresas, desenvolvimento dos colaboradores, né? Então levanta a bandeira de treinamento mesmo. O Luiz está falando, ó, um setor dentro de uma empresa que tem que ser valorizada pela estruturação e formação de um grupo vencedor. Quem mais está aqui falando? O pessoal da Hiperclean está aqui com a gente, a Sheilinha também, Sheilinha Parreira, obrigada pela presença. Responsabilidade com o ser humano, a Letícia tá comentando aqui com a gente, ó. E tem mais gente chegando, CP, Borges, Carol, a Simara voltou, ela tinha caído? Opa, vamos aqui. Empresas nada mais são que as pessoas. Investir no desenvolvimento de pessoas é imprescindível. Núbia, parabéns pelo trabalho magnífico que você realiza. Maica, Callan, gente, se eu falar errado, vocês me perdoem, tá? Tá tudo certo. A Rose está falando assim, ó, gosto muito de fechar o ciclo com a entrevista de desligamento.
É isso daí que a gente tem a oportunidade de receber o feedback, né? Sim, é muito importante, né? Tem alguns processos até de desligamento que não é nem legal a gente fazer a entrevista na hora do desligamento, né? É bom, às vezes, deixar ali umas, uns 48 horas e depois ligar, porque eu acho que a entrevista de desligamento ela acaba sendo mais verdadeira. Então, tem pessoas que Sim, no momento delas não conseguem nem respirar direito, né, Viviane? Mas é muito válido isso. Então, o profissional de RH ele consegue perceber isso. Ele consegue é. sentir, né? Se é o Dica de momento ou não de RH fazer para a quem está entrevista. desenvolvendo carreira em RH. Então, a dica valiosa da Núbia. Gente, ó, um RH humanizado fica marcado para sempre em nossa vida profissional e influencia positivamente na pessoal. É verdade. A Rosinei está falando, ó, sempre digo que as pessoas não se desligam da empresa, e sim do gestor. É, Rosinei, isso é uma verdade, viu? A gente tem uma estatística que fala que 67% das pessoas que pedem demissão, elas pedem demissão do líder, não é das empresas. Por isso que a gente defende tanta bandeira da liderança, porque a gente sabe como que os líderes influenciam na cultura, né? Já já nós vamos falar disso. A Sheilinha está falando aqui, duas profissionais competentíssimas, as quais admiro muito. A gente também te admira muito, né, Sheila? Também é Não é, recíproco, viu? amigo? Demais. E aí tá chegando a Amanda, o Joel, a Ana Carol tá falando, ó, Núbia sempre com sábias palavras. Bruno tá aqui com a gente. Bruno foi meu vice-diretor quando eu dei aula lá na prefeitura, lá no Arthur de Melo Teixeira, ó, a long time ago. Leo Maicon, bem-vindo. Reginaldo, você sempre inspiradora, Ana Cecília tá falando, viu? Sabe, inspiradora. A Ana tá aqui com a gente. Ana, parabéns pelo Dia dos Ana Recursos Tomé, Humanos. exatamente, uma grande inspiração também para a gente nesse movimento, nesse mundo aí de RH, né? Muita inspiração a Ana traz para a gente. Nós vamos trazer a Ana também aqui, que é uma profissional incrível também, que a gente admira muito. O Cristiano Amaral, muito obrigada pela presença, Cris. Muito obrigada mesmo. Gente, Elvio e mais pessoas chegando aí. Cláudio Ferreira, parabéns por mais esse aprendizado. Tem alguém aqui que acabou de comentar, fez um comentário bacana aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Depois a gente volta aqui e eu vou tentar ler, tá? Gente, pega esse aviãozinho aí, encaminha para as pessoas, nos ajudem a disseminar a importância de cuidar das relações humanas dentro dos negócios, né? Nube, eu queria tocar num assunto com você, porque assim, como eu trabalho desenvolvendo os líderes, os gestores, né? E às vezes a gente esbarra em alguns pensamentos, tipo assim, mas é responsabilidade do RH desenvolver pessoas, né? E joga e terceiriza isso tudo para o RH. E assim, eu falo que a gente pode ser, todos nós, independente se nós temos um departamento de RH ou se nós temos, né, um consultor que nos auxilia, todos nós podemos cuidar das relações humanas e ter um papel de recursos humanos, né, dentro das empresas, dentro dos negócios. Como é que é isso para você? Você esbarra com esse tipo de problema também, né, do líder Sim, achar que é sempre o RH que é responsável? tem muitos líderes, né, Viviane, que eles não se julgam gestores de pessoas, só de processos. E aí Exatamente. é onde barra num grande erro, porque então quer dizer que ele não desenvolve pessoas, né? Então, como é que ele está gerindo essa equipe? Então, isso é muito preocupante. E, assim, você que lida diretamente com o treinamento de liderança, você deve pegar muita situação desse jeito. Pessoas que são totalmente, assim, fechadas, mindset super fixo, na onde eles pensam, não, o meu negócio aqui é entregar processo, entrega. E aí Uhum, esquece que, né, a equipe dele é feita de quê? Não só de máquinas, né? Mas também de pessoas. Então, exatamente. isso é uma coisa que tem que ser muito bem desenvolvida para a escolha do líder, mas eu acho assim, eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas. A pessoa, quando ela quer, quando ela percebe que ela tem a necessidade de se mudar, ela acontece a mudança, né? Então, aí é realmente mudança de mindset, a postura profissional que conta muito. E eu É. vejo muitas empresas encontrando essa dificuldade nessa questão. Vão buscar, às vezes, gestores somente técnicos.
né? Uhum. E esquece de observar o comportamental. E aí a Exatamente. equipe sofre muito com isso, né, Viviane? Acaba sendo uma equipe doentia e acaba gerando uma comparação, às vezes, nas empresas. Eu não quero mais trabalhar com esse líder, agora eu quero trabalhar com outro. Por quê? Né? É porque o outro ele consegue essa junção de ser gestor de pessoas e de processos. Exatamente. Assim, eu não sei vocês, gente, mas assim, eu até fiz um vídeo hoje de manhã, ainda não postei não, mas eu vou compartilhar um pouquinho, né, de alguns conceitos e algumas técnicas que os líderes podem usar. Mas assim, eu por ter passado por várias empresas, né, eu vi vários estilos de liderança diferentes e eu sei muito bem o impacto disso, né? Na minha carreira também isso teve um impacto em alguns momentos positivos, alguns momentos negativos, né? Então isso é até um motivo para eu trabalhar essa questão, para eu querer defender levantar essa bandeira, né? Hashtag vamos humanizar a liderança. E é por isso que eu peço tanto para vocês, clica nesse aviãozinho, chama as pessoas, chama os líderes que vocês conhecem, os donos de empresa, para a gente fomentar essa discussão. E aí uma coisa que eu queria muito falar, Nube, é que assim, a gente tem hoje o estilo de gestão que desenvolve, que é treinado para desenvolver o próprio time, né? Ah, então eu tô dando treinamento. Sim, você está dando treinamento. Porque ali, durante o exercício da função, você está tendo vários papéis. Você pode ter um papel de professor, você pode ter o papel do coach, você pode, né, ter o papel de gestor que vai direcionar, né, e definir o que precisa ser feito. Então, a gente tem os estilos de liderança diferentes, distintos. E o estilo líder coach, ele está aí, né, para somar nesse desenvolvimento das pessoas da equipe, né, Núbia? Então, assim, a gente precisa ajudar esses líderes a entender que não é só responsabilidade do RH. O RH, sim, está ali para dar apoio, né? Sim, o RH ele age como parceiro do negócio, né? Da liderança. Quando um líder ele percebe que a equipe está, né, desmotivada por algum motivo e ele consegue ter esse discernimento, ele pode pedir ajuda para o RH, mas trabalhar em conjunto. Né? Eu Sim. falo que motivação não é você pegar uma sementinha e ir lá e dar um comprimidinho para cada colaborador, ele vai beber e pronto, está todo mundo motivado. Não é uma ação pontual do RH que ele vai fazer e que vai, de repente, né, plim, uma varinha de condão e vai motivar todo mundo. Não. São ações pontuais. Né? É uma atenção que um líder dá para o colaborador no momento da alegria, no momento da tristeza. Né? Uhum. É um agrado, é um feedback, né? Bem Sim. estruturado que um líder dá, ele motiva muito um colaborador, né? Entre Uhum. outras, N coisas que ele pode estar fazendo. E não só está preocupado com o processo, né? Porque Então, tem gente esse é o que acha diferencial. Tem gente que acha que vai fazer uma única ação, eu aprendi essa técnica, então vou sempre replicar isso aqui para todo mundo, que vai funcionar igual para todo mundo, e acha que porque fez um único curso de liderança, tá tudo bem, ele tá garantido para o resto da vida para motivar e engajar a equipe dele, né? E esquece dessa complexidade que é o indivíduo, né? Uhum. E aí eu fico muito triste quando tem líder que chega pra gente, não sei se você já ouviu isso, Vianney, eu já ouvi, não foi só uma vez. Eu não gosto de lidar com gente. Eu Uhum. prefiro lidar com o processo. Eu falo, cara, né? E aí? Como que nós vamos fazer? Mas assim, porque o ser humano é uma coisa formidável, né? Mas você tem que ter o cuidado, você tem que ter a percepção, tem que ter feeling. Até para criar um filho a gente tem que ter, né? Esse Exato. feeling, esse cuidado, esse amor. E o Gente, colaborador é uma extensão da sua família. pai e mãe são os maiores desenvolvedores de pessoas desse mundo, né? Olha só, Bom, só sabe quem depois que a gente é pai e mãe também, né, Viviane? deixa eu contar uma coisa pra vocês ontem. Ontem eu tive um pequeno problema com meu filho, né? E aí eu cheguei em casa e eu falei assim, nossa, como é fácil a gente perder, às vezes, o controle, né? E aí eu lembro de uma frase que falou assim, se o seu filho te dizer
desestrutura, né, te irrita e te atrapalha as emoções, é porque você tá precisando de ajuda. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, isso é verdade. E aí ontem eu falei assim, eu não vou ficar brava, eu vou me controlar, mas eu fui educar. E aí eu peguei ele, sentei na cadeirinha, tem uma poltrona lá no quarto dele, eu sentei ele, eu fiz uma sessão de coaching com ele. E aí eu fui ajudar ele a entender, porque ele falava pra mim assim, mamãe, tem uma pessoa me controlando. Eu falei, então vamos entender, né? O selfie um, o selfie 2, vamos conversar com essas duas pessoas que tá dentro de você. E, Nômia, o resultado foi incrível. Hoje, ele Olha já só. conseguiu passar o dia tranquilo, lembrando das duas pessoinhas que existem dentro dele. E foi, assim, bem interessante, viu? Eu falo que, assim, se os pais entendessem a responsabilidade que eles têm, que não é só educar, mas que é também você desenvolver o ser humano, né? A gente teria aí talvez uma sociedade muito mais justa, muito mais correta, né? E vamos ler aqui os comentários. É importantíssimo o Ô, Viviane, alinhamento deixa eu só comentar uma coisa no seu caso aí. Eu acho que, assim, a claro. principal responsabilidade é porque a gente lidera pelo exemplo, né? Tanto nas empresas quanto em casa também, né? Então, se o Sim, pai tem essa responsabilidade e esse senso, esse discernimento, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom líder. Se ele ficar pensando, sim. refletindo a todo momento, poxa, o que eu posso fazer para melhorar nessa questão com meu filho, com a minha equipe, né? Vamos refletir. Então, esse pensamento sempre, né? Liderança, por exemplo. E em casa também, porque assim, tem gente que acha que o estilo líder coach, né, é só assim, fazer coaching com o colaborador. Não é, né? O líder coach, ele sabe o momento dele ser gestor e ele sabe o momento de ele desenvolver, né? E a gente também, como pais e mães que somos, né, a gente também tem que saber o papel. Que hora que eu posso aproveitar para desenvolver e que hora que eu posso aproveitar para ser pai e mãe, né? Porque tem hora que tem vários momentos a gente precisa aproveitar, né, as oportunidades. Então, nesse momento, eu sou pai e mãe, e tem regras, Uhum. a gente disciplina, a gente faz coisas que eles não querem, né, mas a gente precisa fazer, mas a gente também tem que ter esse olhar humanizado e entender que a gente está desenvolvendo um indivíduo, né? Olha, Totalmente. nós temos aqui a Vilma falando que é importantíssimo o alinhamento de propósito entre colaboradores e empresa, né? A Rani Web, querida amiga, está aqui nos prestigiando também. A Miriam, admiração recíproca. A Ana está aqui, ó, dando feedback para a gente. A Rani está falando, vocês são show. Muito obrigada, querida. A MD Sandra, não, MDS Samanda, tudo bem? José Humberto, muito bem-vindo. A Maria Araújo. Mari, querida, lá de Brasília, Girl Boss aqui com a gente. Olha, a Rani tá falando, líder é muito diferente de chefe. A gente fala muito sobre isso, né? A gente fala bastante sobre Uhum. isso. Aline Cristiane, seja bem-vinda. O Marco Ribeiro entrou aqui com a gente. Kelly Fernanda. O Cláudio. Cláudio está falando assim: ó, o verdadeiro líder é aquele que possui com sua equipe um atendimento humanizado e não paternalista. Exatamente. Não é passar a mão na cabeça, proteger, né? Esse é o conceito errado. A Cris está aqui com a gente. Eu não sei falar seu sobrenome, é Finholdit. Finaldi, Laura Tobias, Berenice. Gente, que alegria ter vocês aqui, né? Olha só, a Angelinha tá falando assim, ó, líder, como é que é? Líder é espelho para a equipe. E quem é pai, quem é, aqui, é espelho para a equipe, quem é pai, mãe. Gente, mas eu não consigo ler. Tem uma oportunidade linda nas mãos, aos pouquinhos nós vamos, ó, tem uma oportunidade linda nas mãos, até mesmo de autocontrole, exatamente. Desenvolver as pessoas é fundamental para o processo sucessório. A Ana está aqui, né, ressaltando com a gente. E a Grazi também acabou de entrar, está aqui conosco, né? Gente,
pega essa live e encaminha, vamos trazer esses empresários, vamos trazer esses líderes, vamos humanizar essas empresas, porque quando a gente humaniza, a gente entende a dinâmica do ser humano, a gente ajuda o Uhum. ser humano a dar resultado financeiro, inclusive para os negócios, né, Nubia? Com certeza, faz todo sentido, né? E a Trabalhar gente com pessoas. Exato. A gente fala muito de RH estratégico, né? E tem muito a ver com tudo isso que você está falando, de olhar para o negócio, de entender a necessidade das empresas, né? Exatamente. Estar trabalhando, Viviane, em conjunto, né? Com o propósito da empresa, né? Com seus valores, com o seu planejamento, com seus valores, a sua ideologia, que é a sua missão, visão, e está linkado, né? Com o planejamento estratégico. Então, o RH, ele deve, o planejamento estratégico das empresas sempre é feito em uma determinada época do ano. O RH sempre tem acesso a isso, pelo menos deveria ter, Deveria né? ter, né? E tem gente que esquece de chamar o bendito RH para participar, Não, né? mas não faz E parte quer da que o estratégia, RH né? seja estratégico, Núbia. E aí o RH deve pegar essas ferramentas todas, né? E perceber como que ele pode ser parceiro do negócio, né? Em quais setores. Então, se a minha empresa ela pretende aumentar a produção, meus profissionais eles estão preparados para isso? Qual tipo de desenvolvimento que eu preciso, né? Adequar para que eles possam realmente estar ali alinhados com essa nova estratégia da empresa. Então, é ter esse olhar transformador, né, Viviane? Não só esperar chegar a demanda de Uhum. contratação, de desligamento, né, de um treinamento por conta de vários acidentes de trabalho que estão acontecendo. Então, realmente você se antecipar, né? Isso sim é você trabalhar com um parceiro do negócio. Exatamente. Isso é ser estratégico de verdade, né? Trazendo esse valor percebido. E às vezes também, né, Núbia? Gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês muito importante, um marco da carreira da Núbia. Fica aqui que vocês vão entender a importância disso. Eu até esqueci o que eu ia falar, eu lembrei disso. Até esqueci o que eu ia falar, mas vamos falar então disso que eu ia falar depois e vou falar agora. Vamos lá. Núbia, conta para as pessoas, né? Você tem uma experiência e um marco muito importante na sua carreira, que foi ter trazido o certificado, né, do GPTW para uma grande empresa, né, aqui do Brasil, né? Gente, vocês estão achando que vocês estão com qualquer pessoa aqui? Essa mulher, ela entende de GPTW. Fala para as pessoas o que que é isso. Então, Viviane, isso para mim assim, foi uma grande honra, né, e uma experiência ímpar ter participado desse processo. A GPTW, a Great Place to Work, são o ranking das melhores empresas para se trabalhar, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era muito ligada a esse tipo de premiação, mas não só para ter um prêmio em si, né? Era uma empresa muito responsável, verdadeira, no qual o mais Uhum, importante era aperfeiçoar os processos. uhum. E isso era todo envolto a um processo da área de gestão de pessoas. Então, a gente teve uma grande honra, assim, de participar aqui em Uberaba, né, participando das melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais. E durante 5 anos consecutivos, nós conseguimos, né, trazer o prêmio de melhor empresa para trabalhar em Minas Gerais, né? Mas, Uau! assim, isso foi muito bom. E eu me lembro que no primeiro ano que a gente participou, eu recordo disso, assim, com muita emoção. Eu falava com o meu gestor, e aí a gente se inscreveu, né? Você tem que escrever um book, que é um TCC, nosso ficava em média 300 páginas, e aí você descreve ali várias coisas, né? Que é a metodologia do processo. E aí o meu gestor falava assim, Nubia, você tem que trazer o prêmio, hein? Olha a responsabilidade, porque a empresa no qual a gente trabalhava, ela já era muito premiada em outros estados. E Aham. aí eu falava, doutor, se a gente ficar entre as 100 melhores empresas, tá bom? Ele, não, tem que ficar pelo menos entre as 50. 50 melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais. Eu falava, meu Deus do céu, e agora, né? Aí, Viviane, até o dia que eu recebi uma ligação lá no RH, e quero falar com o gestor e tal. Eu falei, não, sou eu, a Nube e tal. Aí eles falaram, parabéns, vocês são a melhor empresa para trabalhar em Minas Gerais. E deu um grito, Viviane. Bati a mão Uau! na mesa, foi aquela emoção. E a minha equipe estava ali comigo, nós abraçamos, choramos, gritamos.
E foi uma emoção muito grande, né? E depois, durante 5 anos consecutivos, a gente conseguiu manter isso daí. Mas, assim, eu atribuo isso a uma equipe de RH, né? Que me deu total apoio, que era parceiraça mesmo, assim, que não tinha desafios, não tinha não para desafios, né? Então, era uma equipe muito bem estruturada. E a liderança, né? A liderança que era muito bem desenvolvida, realmente muito parceira do RH, em todas as Uhum. ações que a gente promovia, os líderes estavam ali querendo realmente agarrar a oportunidade. Mas eu falo também que a estrutura da matriz da empresa nos proporcionou muita coisa, né? Então, assim, ela mandava para a gente as ações e a gente dava o nosso jeito cultural aqui do Mineirinho, né? E promovia aquilo para os colaboradores da empresa aqui de Uberaba. Então, assim, foi um trabalho muito árduo, mas que a gente só tem excelentes recordações. E às vezes, assim, as pessoas falam das empresas de Uberaba, da mentalidade de Uberaba e não sei o que e tal, e vem uma profissional dessa e traz um resultado desse, né, para uma empresa. E aí, me conta uma coisa, Nubia, aí eu quero que você dê uma dica para o pessoal em relação à gestão de carreira, tá? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho que te ajudou a conseguir essa vitória? Que é uma vitória, né? Muito grande. Olha que legal você falar. Olha a emoção, né? De você falar que quando recebeu a ligação, que todo mundo se emocionou e todo mundo vibrou junto, né? Então, fala um pouquinho sobre o que te ajudou, né? O que fez, o que contribuiu? Eu entendi que teve um fator externo, mas o que ajudou a Núbia a trazer esse resultado incrível? Olha, Viviane, eu acho que foi muito assim, humildade, né? Eu tenho muito isso comigo, que em todos os processos que eu vou trabalhar, eu não sou aquele líder, né, aquela gestão impositiva. Não, eu faço a pessoa entender por que que ela tem que realizar aquele trabalho, por que que ela tem que realizar aquela ação. E que eu acho assim, os nossos maiores líderes do mundo, eles são vistos como um grande humildes, que é Jesus Cristo, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né? Então eu tenho muito isso comigo. E eu acho que é a humildade você fazer a pessoa perceber a necessidade de estar ali em conjunto, não a obrigatoriedade, né? E Uhum, aí você faz ele enxergar de uma forma macro, né? O processo e o resultado. O que isso vai trazer para a gente? Então, a gente, como profissional de RH, a gente não tem que levar só a ação, a gente também tem que levar a previsão do resultado. E aí você uhum. conquista as pessoas, né? Você realiza os processos com a ajuda de todo mundo e você conquista as pessoas. Então eu acho muito isso, né? Não ser impositivo e mostrando para as pessoas que é possível sim e ser parceiro do negócio e dos líderes. O RH, ele tem que ter isso em mente, né? Não adianta ele achar que ele, às vezes ele está ali no organograma, numa função linda, maravilhosa, né? Lá do lado da diretoria e que ele é intocável. Não, Uhum, ele precisa ser tocado, ele precisa ser sentido pelas pessoas, né? Que estão exatamente. ali, tanto acima quanto abaixo dele, na estrutura organizacional. Perfeito. Gente, é incrível, assim, a Núbia, quando ela conta a trajetória dela, né, os desafios que ela enfrentou, que ela conta as vitórias, né, a gente fica, assim, fascinado, porque é inspirador mesmo. Eu lembro que num dos encontros nossos lá do Núcleo de Recursos Humanos, né, e a Núbia foi falar um pouco sobre a cultura, né, da empresa na qual ela trabalhava. E assim, gente, era uma lição assim de liderança ouvir essa mulher falar tudo isso. Então, quem está aqui está tendo uma oportunidade de ter uma mega aula. A gente poderia chamar até de masterclass, porque Você que é são muito gentil, Viviane. não, mas é verdade, Numa, porque assim, as pessoas precisam entender que são, às vezes, coisas pequenas, mudanças pequenas, que fazem a grande mágica acontecer no final, né? Então, às vezes, assim, fica pensando que, eu preciso de tecnologias mirabolantes, eu preciso de um mega sistema que coordena, que controla. E não! Você está trazendo aí uma experiência e reforçando esse entendimento de que quem faz a diferença não são as máquinas, não são os processos, são as pessoas. Você é a prova, né, Sim. disso tudo. Tem uma frase, Viviane, que eu carrego ela muito comigo, né?
de uma gestora que eu tive, e a doutora Janete Vaz, e ela fala o seguinte: a melhor empresa para se trabalhar é aquela que a gente ajuda a construir. Então, eu tenho muito essa frase comigo, né? No qual, Bonito. assim, eu acho que não adianta você achar que, poxa, aquela empresa paga muito bem, ela deve ser a melhor empresa para se trabalhar, então eu vou para lá, é para lá que eu vou. Ou a empresa às vezes aparece muito na mídia. Cara, pode ser uma pequena empresa, pequena, média ou grande, tanto faz. A melhor empresa para se trabalhar é aquela que você ajuda a construir os propósitos dela, né? É aquela que você Exatamente. está ali de frente como parceiro e entregando o melhor de você a cada dia, né? Então Exato. é isso. E uma coisa que eu pauto muito também no meu trabalho de RH é a emoção, né? Eu falo que se você não trabalhar, que você lida, o profissional de RH ele lida diretamente com a emoção das pessoas, né? Eu não sei Exatamente. quanto tempo falta para terminar, eu estou sem relógio aqui, Viviane. Estamos quase acabando. Estamos partindo aí para fechar nosso diálogo. Nós temos aí uns Então, 4 minutos ainda. tem uma frase que eu gosto muito, que é da Maya Angelou, né? E eu carrego essa frase comigo, que é: as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas jamais esquecerão como você as fez sentir. Então, eu Exato. acho que essa frase para o profissional de RH é muito importante. Porque, às vezes, no momento de admissão ou demissão, você fala, 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 a pessoa vai esquecer de tudo que você falou, né? Uhum. Mas como a emoção que você as fez sentir, isso jamais elas esquecerão. Então, essa é a Exato. mensagem que eu deixo para todos os profissionais de RH. Então, é se ligar na emoção, né? Qual é a emoção que você está transmitindo com o seu trabalho? Exatamente. Gente, que lição, hein? Quanta lição, quantas coisas, quantos aprendizados valiosos a gente teve aqui. Hoje eu fiz esse convite, foi até meio, né, de surpresa, assim, de supetão. Falei, Núbia, vamos fazer? Porque assim, veio em mim, eu falei, é um momento. É o momento ideal, porque hoje é o dia do profissional de RH e para mim é uma honra poder trazer você aqui e estar contribuindo, né, com os empresários, com os profissionais de recursos humanos, né, com as pessoas que estão aí construindo suas carreiras, né. Então eu te agradeço assim muito, muito por ter aceitado esse convite, mesmo que tenha sido em cima da hora, né? E falar que eu estou muito feliz, assim, de estar mais próxima de você, de conhecer mais de perto o seu trabalho, né? E a gente vai ter uma parceria aí, né, por longas datas, né? Que assim E, seja. e eu quero te trazer outras vezes aqui, a gente vai organizar, né, para a gente estar mais perto de vocês aqui também, tá bom? Viane, eu agradeço também de montão. Muito obrigada a todos aí, os amigos. Eu estava acompanhando aqui quem estava entrando. Assim, agradeço muito as pessoas que acompanharam, né, que prestigiaram esse momento. E agradeço você, Viviane, quanto você tem me dado força nesse momento, né? Quanto você tem sido importante para mim nessa trajetória. Então, só gratidão a você e a todos que participaram. Ah, então, vou aproveitar os últimos minutos aqui para ler os comentários, porque o pessoal participa, né, com tanto carinho aqui com a gente, tá aqui quase uma hora, né? Então, eu acho Uhum. bacana. Olha, eu não sei se eu vou conseguir ler de todo mundo, tá? Mas vamos ali, ó. Adorei a live, parabéns pela live, excelente. É bom a gente ter esses feedbacks, porque a gente sabe o que o Uhum. pessoal dá valor, né? O que a gente pode trazer. Parabéns, Núbia. Essa frase perfeita. Filha, você é orgulho da mamãe. Tim Maria Inês. Que delícia. Oh, Olha, sua mãe tá aqui em Uberaba, Núbia? sim. Delícia, tava aqui te acompanhando, muito gracinha. Olha a Ana falando que aprendi como implantar o onboarding com a Núbia. Meu sempre muito obrigada. Núbia é inspiradora, palminhas, sorrisos, lindas e muitos comentários, coraçõezinhos. Excelente conteúdo, Viviane, parabéns pela iniciativa da live. É isso aí, Elvio, tamo junto. Gente, e mandem para mim o que vocês querem de ajuda, que tema que vocês querem que a gente traga, que vai ter valor para vocês. Isso ajuda muita gente, né, a enriquecer essa relação nossa aqui nas redes sociais, porque se não for para agregar para todo mundo, não faz sentido a gente estar aqui, né? Sim, verdade. Lúcia, alguma consideração final? Não, é só isso mesmo, assim, para agradecer, né? Eu acho que o bate-papo que a gente teve também, para mim, é sempre um momento de aprendizado, né, Viane? Então, só agradecer e aprendo muito sempre com você também. Muito obrigada. Aqui, ó, home office é Ah, assim, gente.
E a gente agradece muito que contribuiu também para essa live acontecer com sucesso. Meus amores, muito obrigada. Ótima noite para você. A todos vocês que estiveram aqui, ó, temos 27 segundos restantes. Fiquem com Deus. Desenvolvam suas equipes, desenvolvam suas empresas. Contrate a Nubia para cuidar dos recursos humanos. Nós estamos aqui também, né, com os programas de coaching, treinamento de liderança. A gente é parceiro. E junte-se a nós, segue a gente nas redes sociais, lá no YouTube e hashtag vamos humanizar